Vou repetir. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Vou responder talvez algumas perguntas que surgiram em sua cabeça, em sua mente. Primeiro, filho do homem, ser humano, que é um título, inclusive, messiânico para falar ou tratar do Messias e de sua humanidade. Mas é provável que você tenha se perguntado, mas o que é que significa atalaia? Eu não sei qual é a tradução que você tem, mas talvez a sua tradução tenha respondido, porque algumas traduções trazem a expressão vigia, outras traduções aparece a palavra sentinela. De fato, é isso que significa a palavra atalaia. E quem sabe um alagoano pode ter perguntado, mas e o nome atalaia da nossa cidade aqui no nosso estado? Existem duas versões para a origem deste nome. A primeira delas é de que o nome tenha surgido por conta daquele lugar ter servido como uma espécie de ponto de vigilância, usada por Domingos Jorge Velho, que foi contratado para destruir o Quilombo dos Palmares. Mas existe uma outra origem, esta abraçada por muitos historiadores, que o nome da cidade de Atalaia tenha vindo porque, em homenagem, que teria sido dado por Dom José I, em 1764, ao Visconde de Atalaia, um fidalgo português muito amigo do Dom José. Explicado? Muito bem. E olha que eu não sou alagoano, viu? Mas eu fui fazer a minha tarefa de casa. Mas se você ainda quer saber o que é que significa este nome, atalaia, me permita explicar a partir de um provérbio chinês. O provérbio chinês diz assim: um sapo que vive no poço não conhece a grandeza do oceano. Um sapo que vive no poço não conhece a grandeza do oceano. Essa é uma fábula, eu acho que o nome deve ser Xuanzhi, um filósofo taoísta do século IV a.C. E em função dessa declaração, ele conta uma história de um sapo que vivia dentro de um poço, que recebeu a visita de uma tartaruga. Eu não sei quanto tempo ela levou para chegar à beira do poço, mas ela estava ali. E ela começou a conversar com o sapo, descrevendo o mundo do lado de fora do poço. Falando dos mares, falando dos rios, falando das árvores, falando de tanta coisa, do brilho do sol, de tantos outros animais. E o sapo não conseguia entender absolutamente nada daquilo que a tartaruga estava ali descrevendo. E ele dizia que o mundo se resumia àquele poço. Ele tinha, quando olhava para cima, a visão do céu, um círculo pelo qual ele podia avistar o céu, às vezes o sol, às vezes estrelas, às vezes a lua. Ele estava acostumado a nadar por aquele lugar, às vezes descansava na fresta de alguns tijolos que escoravam as paredes daquele poço, mas ele continua sem conseguir, compreender o mundo do lado de fora do seu poço. E daí teria surgido essa história. Deixe-me dizer, o atalaia, ele praticamente assume a figura desta tartaruga, que está do lado de fora do poço. É alguém cuja visão é mais ampla, é alguém cuja visão alcança o horizonte. E o curioso, eu trouxe aqui uma imagem, esta é uma torre de vigia, esta é uma torre de atalaia. É curioso por quê? Porque o nome que é dado à torre é também dado àquele que trabalhava aí, nesta torre, no caso de extensões territoriais, zonas de fronteira. Mas no caso de cidades muradas, o que acontecia é que o atalaia, ele ficava sobre as muralhas, sobre os muros. E a missão dele era olhar o que estava do lado de fora daqueles muros. Se porventura um exército se aproximasse, se porventura alguma coisa diferente acontecesse, ele tinha a missão, a tarefa de alertar os habitantes daquela cidade. Normalmente a casa do atalaia ficava presa até a estrutura dos muros de uma cidade. É por isso que eu às vezes penso que o atalaia é uma pessoa, eu acho que eu escrevi errado aqui, viu? É uma pessoa profundamente solitária. Pesosa não existe, não é, gente? Mas uma pessoa solitária, extremamente solitária. E por que digo isso, irmãos? Porque o atalaia, ele vê o que ninguém enxerga.
ele escuta o que ninguém ouve, e algumas vezes ele descreve uma realidade difícil de ser aceita. E como é complicado viver a missão de um atalaia. Eu não sei se você é o atalaia da sua casa. Eu não sei se você é como que o atalaia dos seus amigos. Se Deus tem lhe dado a possibilidade de enxergar coisas que gente a quem você tanto ama não conseguem perceber. E às vezes são desastres iminentes, às vezes são consequências de atitudes que estão sendo tomadas aqui, mas ele não enxerga, pastor, ele não escuta. Por mais que eu tente descrever, este sapo não consegue ouvir esta tartaruga. E aqui está o ministério de Ezequiel. Um ministério que foi marcado exatamente por essa sensação. Ele pregou no momento do cativeiro. Israel vivia num verdadeiro caos, mas ele conseguia enxergar a mão de Deus onde ninguém enxergava. Ele conseguia enxergar a soberania de Deus quando ninguém conseguia perceber. Mas Deus o chamou para ser um atalaia. E no contrato que Deus fez com o seu profeta, ao descrever a figura do atalaia, ele vai dizer o seguinte, observem os versos que vão ser lidos nesse instante. É o versículo 3, o versículo 4 e depois o versículo de número 6. Ele diz assim: quando o atalaia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, o atalaia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o atalaia responsável pela morte deles. E então, quer assinar este contrato? Deixa eu só lhe dizer, esse contrato já foi assinado. Desde o momento em que entendemos a mensagem de Deus para o nosso coração, nós precisamos entender que, como servos e servas de Deus, como igreja para este tempo, nós temos esta missão de ser uma atalaia para esta sociedade em que vivemos. Ser atalaia na sua família, e eu reconheço que às vezes é cansativa, é solitária a missão de um atalaia, de estar falando sobre verdades que ninguém consegue hoje perceber, de estar sinalizando caminhos que parecem absurdos ao entendimento daquele sapo que vive no poço. Deus não lhe chamou para ser um sapo dentro de um poço. Mas a visão que nós temos do texto, irmãos, talvez precise ser reforçado. Por quê? O que eu entendo é que a iniquidade, ela se multiplica em meio ao silêncio do povo de Deus. Nós temos todos uma missão profética. Eu comentava há poucos dias, eu falava sobre a forma, a estratégia satânica, demoníaca, de colocar alguns conceitos, alguns valores na mentalidade dos nossos filhos, na nossa própria percepção da vida. É como se fosse veneno diluído. Imagine uma gota de veneno em 10 litros de água. É só uma referência, é só uma imagem, é só uma declaração. E você absorve aquela gota de veneno diluída, sabe, naquela quantidade maior de água, e pensa que aquilo não vai lhe fazer mal. Eu recordo que algumas vezes, para adaptar o organismo a certas situações, é exatamente assim que se faz. Porque com o passar do tempo, o seu corpo vai assimilando aquilo e não vai mais sofrer o impacto daquilo que é tóxico, daquilo que é venenoso, daquilo que é doentio. E a gente começa a assimilar uma cultura, a gente começa a assimilar alguns valores que estão colidindo com aquilo que é a essência da mensagem do Evangelho. Mas você foi chamado para ser um atalaia. Eu quero lhe dizer que o grande risco de ser um atalaia, ou assumir essa função, é de se tornar um chatalaia. Sabe, Deus não lhe deu a autoridade de um atalaia para você ficar como palmatória do mundo, régua da humanidade.
Sabe aquela criatura que ninguém suporta porque ele sempre tem uma atalaiada para falar? Ele tem algo a declarar, ele tem algo a descrever. Ele parece não ser deste mundo. Parece ser uma figura que caiu, que foi ali, não sei, apareceu. Uma criatura que apareceu. Mas tão pouco, o texto diz que eu preciso falar. E aqui, por favor, entendam o que vou dizer. A igreja precisa tratar seus membros como gente adulta. Porque a missão do atalaia é falar, é anunciar, é condenar, é oferecer juízo, é oferecer a visão de Deus. Mas a responsabilidade pela escolha, pela decisão, o que é que o texto diz? Que pertencia aos moradores. Se Deus tem falado ao seu coração, se este púlpito tem pregado, se este púlpito tem falado, sinalizado, a responsabilidade do atalaia termina aqui, na anunciação, na proclamação, no confronto. A partir daqui, a decisão é sua. Eu lamento, mas durante muito tempo nós tratamos membros de igreja como se fossem crianças, como se fossem bebês. Eu me recordo, por exemplo, que papai contava a história de diácono da igreja, primeira igreja batista do Brasil, lá em Salvador, ainda na Baixa de Sapateiros. E aquela criatura, ela tinha um prazer enorme. Ele era policial, mas ele tinha um prazer enorme quando escalavam ele para trabalhar na frente de um cinema que existia na cidade de Salvador. E querem saber por quê? Porque dali ele fiscalizava quem entrava no cinema, se entraria algum membro da sua igreja, porque no domingo seguinte ele já estaria acusando aquela criatura de ter entrado naquele lugar. E aquele homem, você acredita que ele tinha prazer em fazer isso? E papai me dizia que os jovens, para assistir um filme, às vezes tinham que criar uma situação, verificar porque aquela criatura se achava o atalaia. E como se a sua missão fosse ser babá dos crentes. Igreja é lugar de gente adulta, de gente consciente, de gente madura. Eu até confesso que durante uma fase da minha percepção do que seria pastorado, eu imaginava que eu precisava estar todo o tempo vigiando, fiscalizando, sentinela. Mas o texto está dizendo que a missão do profeta qual é, irmãos? É falar, é anunciar, é confrontar. Mas a responsabilidade só será do atalaia se ele se calar. Se ele não falar. Se ele oferecer aquilo que hoje parece ser norma. Um evangelho diluído, sabe? Palatável, que não incomoda, que é confortável. Aí sim, ele estará sendo irresponsável diante da missão que Deus lhe deu. E uma coisa que eu quero dizer aos irmãos é que o atalaia sempre é o primeiro alvo do exército inimigo. Quando o exército queria invadir uma cidade murada, quando queria atravessar fronteiras, normalmente eles mandavam batedores, gente que tinha uma pontaria absurda, sabe, os snipers da vida. E eles iam, e sabem qual era o primeiro alvo? Era o atalaia. Porque se a gente matar o atalaia, o que é que vai acontecer? A cidade não vai ser avisada. E o curioso é que o pobre do atalaia vivia sob tensão constante. Porque aquele que era o vigia era vigiado. Constantemente. Por quê, irmãos? Simples, porque ele não poderia abandonar nunca o seu posto. Se ele abandonasse o seu posto, sabe qual era a pena, irmãos? Morte. Ele era morto, porque ele desceu do muro, porque ele não ficou olhando, porque ele não observou, porque ele não gritou. Agora, a criatura fica ali, e o que acontece? É o alvo preferido do fogo inimigo. Aí tem o fogo amigo e o fogo inimigo. E ele está ali. Eu não sei se você já se sentiu assim, em algum momento da sua vida pessoal. Você se sente pressionado de um lado e do outro. Parece que você é a vítima, é a próxima vítima. O seu nome, você é a bola da vez.
E você olha para os seus e se sente cobrado, se sente o peso daquela responsabilidade, todo mundo lhe procura, todo mundo quer saber a sua opinião, em casa ninguém decide nada, não se resolve nada enquanto você não chegar, ninguém paga, ninguém assina, ninguém faz absolutamente nada, ninguém sabe como orientar, ninguém sabe que caminho tomar, estão esperando você, o atalaia, um peso enorme sobre você. Aí depois você para, olha para si mesmo e diz, mas rapaz, eu estou passando por uma situação tão grande, tenho sido perseguido, eu não posso procurar ninguém. Aí eu lhe pergunto, a quem o atalaia recorre? Onde é o lugar de repouso do atalaia? Eu fico pensando quando ele batia o cartão que descia do muro. Eu vou explicar, vou dizer uma coisa aos irmãos. Os irmãos sabem que eu sou muito observador, né? Aliás, tem gente que até tem fotografado o pastor quando acontecem coisas na igreja. Essa semana alguém me deu um vídeo. Eu estava observando o pastor e eu fiz aqui um vídeo, viu? O irmão estava julgando todo mundo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas, sabe, quando eu falo sobre isso, eu quero só que você entenda, sabe, que quando a gente bate o cartão, quando aquele atalaia descia dali, sabe o que é que me lembrava? Eu uma vez fiquei na porta de uma escola onde meu filho mais novo, o Davi, estudava. E a gente entrava e eu voltava. Mas um dia eu fiquei no carro observando. Impressionante, irmãos, a fisionomia dos pais. A fisionomia quando eles deixam os meninos e quando eles saem da escola. Todos os pais que acabavam de deixar os filhos estavam sorrindo, irmãos. Era um sorriso, sabe? Era uma cara de uma pessoa com paz, com serenidade. E eu ficava observando. Eu até hoje não sei a resposta do porquê aquela gente sorria tanto depois de deixar os meninos na escola. Você já viu o rosto de um pai quando termina as férias, ele vai levar o filho de volta para a escola? Fotografe, fique na porta de uma escola que você vai ver. Parece que a sensação de peso do atalaia acabou. Eu agora posso ser gente normal. E tem mais alguém ali assumindo o meu lugar. Mas eu vou mais longe, sabe, irmãos? O que vou dizer, eles parecem não ter relação direta com a figura do atalaia, mas tem. Amar é não se sentir desprotegido fora das próprias muralhas. Eu vou tentar explicar o porquê que eu estou dizendo isso, sabe, irmãos? É porque, à medida que a gente se relaciona, à medida que a gente envelhece, eu estava fazendo as contas, eu acho que eu tinha 36 anos, porque eu fiz o aniversário de 37 anos já como pastor da igreja. Olha quantas primaveras, né, irmãos? E eu não sei porque que a gente só conta primavera. Tem inverno, tem verão, tem outono, tem tudo, né, irmãos? A gente só quer saber de primaveras. Mas deixa eu dizer, a gente vai... Aquela gente que morava dentro dos muros de uma cidade, você sabe que o metro quadrado dentro das muralhas era mais caro do que o metro quadrado fora das muralhas? Há a referência ao fato de que houve uma ocasião que Pedro ficou na casa de um homem chamado Simão Curtidor. E ele morava de frente para a praia. Ele morava... E quer saber, a casa dele de frente para a praia era muito mais barata do que a casa dentro dos muros. E por quê? Porque dentro dos muros você se sente protegido. Você está ali amparado. E na minha cabeça, sabe, irmãos, eu acho que a gente vai erguendo tijolo sobre tijolo, edificando muros em volta, à nossa volta, à volta de nossa família, porque a gente quer se cuidar. E aqui, deixa eu dizer-lhes, até Satanás vê isso. No dia que Satanás se apresenta naquele diálogo estranho, né, de Satanás, Deus e a figura de Jó, ele diz assim a Deus, ele diz, olha, tu puseste um muro de proteção ao redor dele. E começa a dizer da riqueza de Jó, de quanto Deus havia abençoado. Deus colocou um muro ao meu redor. Você se sente assim, um muro ao meu redor? Tá. Então deixa eu só lhe dizer. Este é, quem sabe, o nosso conceito maior. Houve um tempo em que a cidade de Jerusalém ficou sem muros e sem o templo. E Zacarias, ele é um contemporâneo dessa grande discussão. Precisamos reconstruir a cidade. Tem duas coisas que a gente precisa se preocupar. Quais são?
Vamos reconstruir o templo, o símbolo da glória de Deus entre nós. Vamos reconstruir os muros, porque nós precisamos de proteção. E eu acho que aquela gente era batista, sabe, irmãos? Porque imediatamente surgiu o grupo pró-templo e o grupo pró-muro. Deve ter surgido um GT para trabalhar a questão, e ela foi discutida em muitas e muitas assembleias. O fato é que Zacarias olha para aquela discussão e ele diz assim, palavras de Deus através do seu profeta: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Isso é uma visão de esperança, viu, irmãos? Porque o povo não... Isso aqui não descreve a situação daquela gente, mas Deus está dizendo, será habitada como uma cidade sem muros. Você já se sentiu sem muros? Não faz muito tempo uma criatura lá, baiano, viu, irmãos? Baiano, fez lá uma curva, entrou na Machado de Assis e derrubou o muro da casa que era dos meus pais. E a criatura fugiu. Só que ele fugiu e não percebeu que a placa da frente do carro tinha ficado lá em meio aos tijolos. Coisa que Deus faz sobre a casa de um pastor. É assim que às vezes as coisas acontecem. Você já teve uma casa sem muros? Deixa eu só... Essa é a igreja. Houve um tempo que a gente não tinha muro, melhor, não tinha a grade na frente. Vocês ouviram aquela palavra do pastor dizendo que entrou uma vaca, e a vaca, 2 bois que entraram aqui? Foi porque nós não tínhamos. E ele não contou uma outra história, um detalhe, é de que quando a bichinha chegou aqui, olha, irmãos, no estacionamento, que viu a imagem dela refletida no vidro, aí pronto, que ela queria avançar para o vidro adentro do nosso salão social, irmãos. Mas tudo porque nós não tínhamos muros. A sensação de estar desprotegido é enorme. Agora, notem o que é que Deus continua falando a partir do profeta. Eu mesmo, diz Deus, serei para ela um muro de fogo ao seu redor. É como se ele dissesse, você não precisa de muro de pedras para se sentir seguro. Confie que eu vou estar ao seu lado. E quer saber, quando Deus se coloca, irmãos, é muro de fogo. É muro de fogo. E aí o texto ainda diz, e dentro dela serei a sua glória. É como se ele estivesse dizendo, e não vai ser o templo, serei eu mesmo. A minha glória não será num prédio erguido por vocês, será a minha presença. Irmãos, eu fico imaginando essa palavra profética no meio daquela discussão. A gente faz o quê? Começa pelos muros, começa pelo templo. Aí ele diz, olha, não se preocupem, não se dividam, não briguem em função disso. Você está se sentindo desprotegido? Todas as suas economias se foram. Pastor, eu tinha tanta segurança, eu guardei lá. Eu não sei por que pé de meia, irmãos. Eu não sei por que pé de... Deve ser porque antigamente guardavam dinheiro na meia, e botavam nos armários, eu não sei. Mas as pessoas dizem, o meu pé de meia acabou. Meu irmão, tu tens um muro de fogo. Precisei vender aquele terreno que eu pensei que eu ia fazer isso. Graças a Deus tinha um terreno, meu irmão. Acredite que Deus será o seu muro de fogo. Meu Deus isso, meu Deus aquilo. Deus será o seu muro de fogo. Deus será a glória na sua vida, meus irmãos. É isso que eu preciso entender. Mas eu reconheço, é bem complicada essa situação. Sabem por quê? Porque nós construímos muros pensando em nos proteger. Eu vou ser mais claro. Em Provérbios capítulo 25, 28... ele diz assim, que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quer dizer que muro não é só protege, mas me protege de você. Graças a Deus que existe um muro. Sabe, quem não tem muro é sem desconfiômetro, sabe, irmãos? É gente sem noção. A gente precisa, assim, desses muros. O problema é que, como eu disse, construímos os muros pensando em nossa proteção. Mas são eles que acabam nos aprisionando. De tanto que a gente ergue muro, sabe, para se proteger, aqueles que entravam numa cidade cercada por muros, eles se sentiam protegidos, mas não sabiam o que é o horizonte, não sabiam o que era o pôr do sol, não sabiam o que era o nascer do sol, não podiam avistar as árvores, porque havia muros ao redor da cidade. E aqui eu vou fazer referência, mesmo
não tendo formação específica em psicanálise, mas na obra de Freud há uma coisa que eu admiro bastante, que é quando ele descreve os mecanismos de defesa que a gente costuma erguer. Os tijolinhos que a gente coloca e os muros que a gente ergue em torno de nossa família, de nós mesmos. E há 2 deles, você vai encontrar listas com 10, com 15, mas há 2 deles que sempre me chamam a atenção. Um deles é o muro da negação, as pedras da negação. A gente ergue. E sabe o que é que quer dizer essa negação? São quando nós não conseguimos encarar a realidade. Nós não admitimos enxergar verdades que são óbvias, que todo mundo está enxergando. E aí a gente entra num processo de negação da realidade. Não pode ser, não foi assim. E a gente não consegue perceber. Deixa eu lhe dizer, isso vai tapar sua visão de mundo. São paredes que eu ergo para me defender, e eu vou dizendo não, e eu vou dizendo não, e eu não consigo enxergar a realidade. Há 2 casos que eu provavelmente aconselharia terapia. Um deles para o Caim. Depois da morte de Abel, a Bíblia diz que o Senhor foi até onde estava o Caim e perguntou: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Ele sabia. Mas ele não consegue admitir, ele nega aquilo que é a verdade. E ele nega, sabe para quem, irmãos? Para Deus. Você já imaginou que às vezes a gente vive esse comportamento de negação diante do Criador, que sabe de todas as coisas? Eu não sei se já aconteceu com você de alguém negar um fato que você sabe que é verdade. Você sabe que a criatura está mentindo. E ela com a cara mais lavada. Não sei porque cara lavada, né, irmãos? Mas outra coisa que eu também não sei, junta aí com a coisa do pé de meia. Mas com a cara lavada, olha para você: não vi, não fiz, não sei. Não vi, não veio, não sei. E faz isso para Deus. Eu não sei como é que você se sente nessa hora. Eu conheço alguns que nem dizem, mas eu sei da verdade, está aqui o comprovante. Ficam dando corda. Acham delicioso ver a criatura se esforçando para justificar o injustificável, provar o que não pode ser provado. Mas no texto sagrado, além do tal do Caim, tem uma outra criatura. São os contemporâneos do profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz que eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Sabe, isso é provavelmente a forma mais contundente de negar a realidade. É quando você, está tudo bem com você? Paz. E aí, graça e paz entre os crentes, né? Ou se for ainda mais fervoroso, paz do Senhor. Mas não tem nada de paz na sua vida. Não tem nada de paz. E lá estavam os profetas dizendo exatamente isso, negando a realidade. E eu vou lhe dizer, enquanto você erguer esse muro da negação, você não vai conseguir enxergar aquilo que é o propósito de Deus na sua vida, enxergar o erro que você está cometendo, enxergar possibilidades que estão em você. Pessoas estão olhando para você, enxergando um potencial que nem você mesmo consegue enxergar. E Deus está usando essa gente. Pare de negar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Pare de descrever com não aquilo que Deus está dizendo sim. Mas há um outro mecanismo de defesa, e como eu disse, só quero falar sobre 2. E esse daqui é fantástico. O Freud chama disso de mecanismo de projeção. Projeção. E o que é projeção? É mais ou menos assim. É você olhar e ver o cisco no olho do seu irmão e não enxergar o argueiro que está no seu. Ou melhor, é quando você transfere aquilo que você não aceita em você mesmo. Você condena no comportamento do outro aquilo que você não consegue condenar no seu próprio comportamento. Conseguem imaginar alguém fazendo isso? Eu já vi muita gente fazendo isso. E entre a alma religiosa, entre os religiosos, eu acho que o que tem de projeção, e às vezes até do próprio púlpito, um pregador famoso, muito famoso, que morreu há poucos dias, ele teve um episódio triste na sua vida que foi de adultério. E eu me recordo que um colega, conversando sobre aquilo, identificou algo que a maioria dos mortais talvez não tivesse identificado. Ele disse que no tempo em que aquela criatura estava vivendo adultério, o tema mais recorrente em seus sermões qual era?
Isso mesmo. Fidelidade, infidelidade, adultério. Foi o período em que ele mais pregou sobre este tema. O tempo em que ele estava vivendo esta realidade. No texto sagrado aparece alguém assim? Eu digo que sim, irmãos, tem sim. Tem na Bíblia um sujeito chamado Acabe que casou com uma mulher chamada Jezabel. A mulher dele parece mais famosa do que ele, não é, irmãos? Eu sempre vejo gente chamando ela é uma Jezabel, mas eu nunca vi ninguém chamar de Acabe. Mas Acabe era um bobão, viu, irmãos? Junto da tal da Jezabel, que era a sua esposa, dominadora. Aí diz o texto sagrado que um dia ele se encontra com Elias, o profeta de Deus. E aí diz o texto assim: quando Acabe viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Mas é uma petulância, né, irmão? Mas eu gosto porque Elias não deixa barato. Aí ele olha para o rei Acabe e diz assim: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Não venham dizer que eu sou perturbador, porque perturbador é você. Não me culpe, não me condene daquilo que é o seu comportamento. Não transfira para mim a conta que é sua. Acuse os seus inimigos daquilo que você faz. Eu ouvi essa história. Pois bem, está aqui, irmãos. Mas Elias, ele olha para Acabe e não deixa o rei Acabe sem resposta. Eu não, você. Mas vou mais longe, sabe, irmãos? Tem um outro episódio que eu acho maravilhoso para identificar isso. Eu também sugeriria a Davi um tempo considerável de terapia. Está em pecado, pecado não confessado, traz a mulher de Urias, a viúva, agora para dentro do palácio, vive como se nada tivesse acontecido, até o dia em que entra no palácio um profeta chamado Natã. Aí a Bíblia diz assim, que então eles começam a conversar. E vejam como é que surge a conversa. Então Davi, depois, é melhor dizer alguma coisa antes. Natã começou a conversar com Davi, e para tratar do problema, provavelmente já sabendo que ele tinha esse mecanismo de projeção, aí isso é coisa minha, viu? Ele começa a contar uma história de duas criaturas, um que tem um rebanho maravilhoso, grande, cheio de ovelhas e tal, e uma outra criatura que só tem uma ovelhinha. E aquele que era o grande, rico proprietário de muitos rebanhos, colocou o olho na ovelhinha daquele que só tinha uma e tomou para si. Ah, meus irmãos, quando Natã contou essa história, veja o que aconteceu. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aí vem a palavra de Natã. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. É fácil condenar os outros, mas você é esse homem. Aqui está uma atalaia, não é, irmãos? E às vezes a atalaia tem que dar uma volta. E nos dias de hoje, 2 ou 3 a mais, sabe, irmãos? Porque para confrontar alguém, aconselhar alguém, dizer a alguém, opinar, dizer não está bom, não está legal, você errou. Meu Deus, que ginástica. Me dê qualquer outra tarefa. Mas por favor, atalaia não. Aí Deus olha para mim e para você, mas você é uma atalaia de Deus. Agora desça do muro para você ver. Abandone o seu posto para você ver. A iniquidade vai se multiplicar. E das suas mãos, esta responsabilidade profética, eu vou cobrar. Porque tem um negócio estranho, sabe, irmão? Todo mundo diz assim, que cada um responde diante de si, ou por si diante de Deus, não é assim? Mas atalaias não. Responde por si e pelos outros. Pastor tem uma missão. Meu Deus, por si e pelo rebanho. Por favor, me ajudem, viu? Por favor, me ajudem. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Meu saudoso sogro, ele tinha uma coisa curiosa. Ele era médico, pneumatologista, alergologista, muito conhecido lá em Pernambuco. E eu me recordo que ele tinha uma postura bem curiosa. Eu me lembro dele dizer que às vezes ele chegava para um paciente, sabe esse pessoal que só procura médico quando está em crise? Então chegava alguém numa crise de asma, numa crise disso. Eu sei que tem gente tossindo por aí, mas ó, eu vou contar a história do meu sogro, viu?
chegava assim numa crise absurda. Aí ele medicava, cuidava, e aquela pessoa sumia. Aí depois, quando estava numa outra crise, o que é que ele fazia? Ia de novo lá na porta do doutor Ayrton. E aí eu me lembro que ele disse: olha, eu já cheguei para alguns e disse: olha, não quero mais atender você, não. Não venha mais no meu consultório, não. Mas doutor, porque você vai, vive desse jeito, e aí quando ele pergunta: quem é seu médico? Você vai dizer: doutor Ayrton. Vão dizer o quê? Vão dizer o quê? Entendeu por que eu contei essa história, não foi? Pois bem, lá está o Natan olhando para ele dizendo: é fácil, não é, Davi? Julgar o outro? É fácil, não é, Davi? Enxergar o erro que o outro cometeu? É fácil, né, Davi? Estabelecer uma sentença e de morte. Você é tão impiedoso com os de fora, mas tão indulgente consigo mesmo. Você não consegue perdoar ninguém, desde que este alguém não seja você. Você acredita que todo mundo merece uma segunda chance, desde que seja eu. Mas eu vou adiante. Eu tenho só 2 perguntas para lhe fazer. A primeira: quem é o seu atalaia? Porque todos nós precisamos de um atalaia na vida, sabe, irmãos? Você precisa conceder o poder a alguém que você sabe que ele ama, de olhar para você e dizer: você pisou feio na bola, você errou, você está errado, você está em pecado, o que você fez não foi certo. Eu quero lhe perguntar: quem é o seu atalaia? Ou aquele que olha para você e diz: você pode, você precisa, você vai em frente, você vai conseguir. Por favor, não matem os atalaias que Deus tem colocado à sua volta. Quem é o seu atalaia? Quem é que hoje pode lhe confrontar? Quem é que hoje você concede o direito de dizer: você errou? Parece que o padrão de vida lá fora é um padrão que elimina a possibilidade de qualquer interferência externa no meu mundo. Quando alguém ama partilhar o mundo, partilhar ideias, partilhar responsabilidades, irmãos, é algo enriquecedor. Eu vou lhe perguntar de novo: quem é o seu atalaia? Já agradeceu o seu atalaia? Manda depois. Hoje você tem um dia todo para dizer: olha, hoje eu descobri que você é meu atalaia. A criatura não vai entender nada. Eu quero lhe agradecer. Eu briguei com você naquela hora, mas você tem sido meu atalaia. Você é o meu atalaia. Ah, pastor, não vou dar corda não, porque o senhor não conhece aquela criatura. Se eu disser que ele é meu atalaia, eu estou frito, perdi a minha vida. Eu volto a lhe dizer: quem é o seu atalaia? E a segunda pergunta: sobre quem Deus lhe constituiu atalaia? De quem você é atalaia? Está cansado de ser atalaia? Eu já disse a você que eu reconheço que o modelo de vida de um atalaia é um modelo muito solitário, muitas vezes difícil. Convencer os habitantes da cidade que um exército inimigo está se movendo, dizer àqueles que não conseguem enxergar, que estão debaixo da proteção, da defesa da negação, ou que estão projetando tudo para os outros: o culpado foi fulano, o culpado foi ciclano. Você olhar para aquela criatura e dizer: olha, para com isso. Esses que vocês estão dizendo que foram culpados já morreram, foram sepultados, e você ainda está colocando sobre essa gente o poder de definir suas emoções, suas decisões. Que ridículo! Cresça! Cresça! Sobre quem Deus lhe constituiu atalaia? Tem alguns filhos dos quais você vai ser atalaia 24 horas por dia, pelo resto de sua vida, todos os dias de sua vida. E tem horas que aquele habitante da cidade vai ouvir a palavra do atalaia e vai tratar com alguma indiferença, com alguma rebeldia, com alguma resistência. Eu vim dizer a você: volta para o lugar que Deus lhe colocou. Porque uma das coisas interessantes nesse texto é que Deus diz claramente a Ezequiel: eu te coloquei neste lugar. Não foi escolha.
não foi acaso, não foi destino. Então, se você tem sido, sabe, uma escora, sabe, se você tem sido uma atalaia dentro de sua família, dentro do seu casamento, glorifique a Deus por isso, porque você recebeu isso como missão. E há felicidade, irmãos. Você já imaginou uma atalaia que, por conta de um grito, de um chofar, sabe, dele tocar a trombeta, impediu que tanta gente morresse e fosse destruída? Você é bênção de Deus. Mesmo que aquele diante de quem você tem sido um atalaia não reconheça o seu valor, olha para o céu, porque Deus está dizendo: é isso mesmo, Ezequiel. Essa gente não vai lhe ouvir, que foi isso que Deus disse para Ezequiel. Você vai ter muita resistência, mas é isso mesmo. Continua. Continua. É por essa razão que hoje eu vim lhe dizer que a chamada de Ezequiel é também chamada da igreja. Nós todos fomos chamados para viver a missão de um atalaia. Bom, fiz 2 perguntas e eu gostaria que você oferecesse respostas a essas 2 perguntas. Como? Fechando seus olhos, conversando com Deus e dizendo ao Senhor o que é que você tem se recusado a admitir, a aceitar, enxergar. O que é que você tem negado? O que é que você tem projetado para o outro, a culpa, a responsabilidade? Quem tem sido o atalaia na sua vida? De quem você tem sido um atalaia? As perguntas, elas vão se multiplicar. E o único lugar onde a gente pode colocar cada uma delas é aos pés do nosso Senhor. Converse com Ele.